Bom, queridos irmãos, vamos começar agora esta live, essa pequena live. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês que Deus colocou no meu coração diante desses tempos tão sem sentido que nós estamos vivendo, desse mundo hoje dirigido pelas mídias sociais, essa era eletrônica que tem deixado os homens vazios, sem identidade, homens sem personalidade e, sobretudo, sem sentido, sem objetivo na vida. E é claro que a igreja, ela não fica de fora de todo esse avanço tecnológico, cultural, social, ela também é afetada por tudo isso. E os cristãos também, de alguma forma, estão meio dispersos, à deriva, e têm vivido as suas vidas sem objetivo, sem sentido, talvez assediados por essas plataformas digitais e por esse marketing digital. Os cristãos também têm como estilo de vida hoje a mesma coisa que o ímpio tem: serem bem-sucedidos, ficarem ricos, envolver em empreendedorismo, essa coisa toda. Mas qual é o nosso objetivo na Terra? Qual é o seu propósito de ter vindo à existência? Por que você nasceu? Por que você é quem é, nasceu onde nasceu, está onde está e faz o que faz? E quais são as suas perspectivas para os próximos anos? Qual é a sua meta de vida, seu objetivo, até que a morte chegue? Você precisa saber disso. E eu vou dizer aqui pelo menos 3 coisas que você precisa aprender. Se você é um cristão, a sua vida tem que passar por essas 3 coisas. Lembre-se, eu não estou me dirigindo a homens normais. Eu não estou me dirigindo a incrédulos, a pessoas que têm a mente desse mundo, cujas perspectivas estão todas voltadas para a cultura e para o perfil desse mundo. Minhas palavras estão sendo dirigidas a cristãos que têm como regra de fé e prática as Escrituras, que tiveram uma mente transformada e renovada pelo poder do Evangelho, que têm a mente de Cristo. Portanto, devem seguir tudo que Cristo colocou. Como eu disse, são 3 coisas. Essas 3 coisas têm que passar por todos os crentes para eles entenderem qual é o objetivo das suas vidas. Primeiro, nos conformar à imagem de Cristo. Sim, Romanos 8, 28 e 29 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que sejam conformes à imagem de Cristo, para que sejam conformados à imagem de Cristo. Essa é a nossa primeira razão de existir, sendo cristãos como nós somos, é nos conformar à imagem de Cristo. Nós vivemos na Terra com essa grande finalidade. Nós existimos, nós vivemos aqui, após a conversão, por essa grande finalidade. Nos conformar à imagem de Cristo. O que é conformar? Nos amoldar, nos aperfeiçoar à imagem de Cristo. Ou seja, sermos como Cristo. A imagem moral de Cristo, os atributos morais, que é crescer em justiça, crescer em amor, crescer em piedade, crescer em santidade, crescer no conhecimento bíblico, doutrinário, teológico. É a nossa santificação que inicia após a conversão e vai por toda a vida. Então veja, o seu grande propósito de estar na Terra é trabalhar para ser como Cristo. Esta obra envolve o seu interior, é trabalhar em você. Você sempre pensa em fazer, protagonizar, você sempre pensa em pronunciar, trabalhar. Mas a primeira grande obra não é através de você, é em você.
é o quanto parecido com Cristo você pode ser. É o quanto de amor você pode alcançar. Amor a Deus, amor ao próximo. É o quanto de pureza moral, santidade interior você pode adquirir. Separação do mundo, ódio do pecado, ódio do que Deus odeia e amor ao que Deus ama. Amor à justiça, à bondade. Sujeitar-se aos mandamentos bíblicos, à palavra de Deus. Cada aspecto da sua vida deve se sujeitar ao conceito bíblico. Cada área da sua vida, a menor que seja, deve se sujeitar aos mandamentos do Senhor. Então, tudo que você faz, fala, pensa, todas as suas atitudes, o que você faz ou deixa de fazer, deve passar pelo crivo da Escritura, deve encontrar amparo na Escritura. Então, esse é o seu grande objetivo. Então, a pergunta que eu te faço, desde que você veio à fé, você tem crescido à imagem de Cristo? Você é um cristão melhor hoje do que era 2, 3, 4, 5, 20 anos atrás? Tem que haver um crescimento progressivo, cada mês, cada ano que passa, mais parecido com Cristo. Você não deve gastar seu tempo, dinheiro, recursos com coisas que não refletem na eternidade. Muitas vezes nos estacionamos nesse crescimento espiritual porque, para que ele aconteça, Deus nos dá o Espírito de Deus. É uma obra da graça, mas em conjunto com o homem. O homem também trabalha para a santificação, para crescer a imagem de Cristo. Como ele trabalha? Os meios da graça. Leitura da palavra, oração, comunhão com os santos, culto público, a igreja local, as aflições, o sofrimento. E como Paulo, esmurro a minha carne a cada dia. É pegar o formão e esculpir o caráter de Deus em nós, com a graça, o Espírito Santo e o nosso trabalho e dedicação com os meios da graça. Então, seu primeiro grande propósito está na terra, crescer a imagem de Cristo. E todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, dia após dia, degrau após degrau. Então, trabalhe, soe a camisa, se dedique, se empenhe nessa tarefa, lute todos os dias contra a carne, lute todos os dias contra o diabo, lute todos os dias contra esse mundo e as tentações, para assim você mortificar a sua carne e esculpir o caráter de Cristo em você. Primeiro grande objetivo de você existir. Segundo, fazer o reino de Deus avançar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. É uma oração de Jesus. Ele diz para que o seu reino expanda, cresça na terra. O evangelho seja propagado, anunciado, igrejas sejam plantadas, missionários sejam enviados, a alma se converta, a obra de Deus seja patrocinada. Segundo grande objetivo seu, trabalhar para expansão, o avanço do reino de Deus na terra. O que você está fazendo se você é um cristão? Se você é um cristão, por que você não tem trabalhado para o avanço, a expansão do reino de Deus? Existem mais de 2 bilhões de pessoas no planeta que não conhecem a Jesus, que nunca ouviram falar do nome dele. Existem dezenas, centenas, milhares de cidades, vilarejos em toda a Europa que não tem uma igreja, que não há resquício de cristãos. A janela 1040, países do Oriente, leste europeu, não há nenhum vestígio de cristão. No próprio Brasil, você encontra uma multidão de dezenas de milhares de seitas, de crentes apóstatas. A própria obra aqui no Brasil carece de crescimento. E você está fazendo o quê? Portanto, esse é o segundo propósito, o avanço do reino.
Eu, como cristão, sou embaixador de Cristo, sal da terra e luz do mundo, farol que ilumina esse mundo, sal que dá sentido, sabor, significado. Arauto é um homem enviado para proclamar a palavra. Somos profetas da última hora, aquele que comunica a palavra ao povo. Você precisa se engajar de alguma forma na expansão do reino. Como? Primeiro, pregando o evangelho. De que forma? Pela internet, pelo celular, no púlpito, na igreja, em uma praça, em um caixote, em uma plataforma. Você precisa anunciar o evangelho. O evangelho não é Jesus te ama, vai te curar, vai te dar bens, não. É todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Vocês estão debaixo de condenação. E a condenação é esta, que vocês pecaram. Mas há uma esperança. Deus enviou seu Filho que se fez carne, morreu por vocês, sofrendo a ira de Deus, e oferece a vocês a salvação. Se arrependam e creiam no Filho de Deus. Veja só, pregando o evangelho. Segundo, investindo no avanço do reino. Por que jogamos tanto dinheiro fora? Por que acumulamos tantas fortunas? Gastamos tantos com nós mesmos e tanta coisa para ser feita. Você pode investir em missões, você pode investir na sua igreja, você pode investir em material evangelístico, você pode investir em escolas cristãs, você pode investir em publicação de obras, você pode investir em editoras cristãs. Tem um slogan na HeartCry que é um desenho de um poço e tem um homem descendo por uma corda no poço e o outro segurando a corda. Assim é a obra de Deus. Um é o que entra no poço, é o missionário, é o profeta, é o que vai, o que prega, é o que se expõe. E outro é o que segura a corda. São os intercessores que estão nos bastidores. São os mantenedores, os que contribuem com as ofertas. E aí, você é qual? Qual lado você está? Você é o que entra no poço? Ou você é o que segura a corda? Ou você não é coisa nenhuma? Trabalhe então para o avanço do reino de Deus. Terceira maneira, se envolva com a igreja local. Qual é o seu chamado? Qual a sua posição no corpo de Cristo? Você é um diácono? Você é um evangelista? Você é um pastor? Você é um presbítero? Você é um missionário? Como você pode contribuir? Participando das reuniões de oração, das doações sociais, liderando grupo de evangelismo, indo nas ruas de porta em porta, como as Testemunhas de Jeová, cuidando das crianças do ministério infantil. De que forma você pode ajudar? Se envolva com a igreja local, mas você precisa fazer o reino de Deus avançar. Ok? Terceira causa de vivermos nesse mundo. Finalidade. Primeira, sermos a imagem de Cristo. Segunda, finalidade de existirmos aqui. Fazer o reino de Deus se expandir. Terceira, viver para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, 31 está escrito: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A terceira finalidade tem a ver com as intenções. Ok? Tudo que o crente faz, escute isso e não esqueça disso nunca mais. Tudo que o crente faz deve ter como finalidade promover a glória de Deus, exaltar a glória de Deus. Tudo que ele fala, todas as suas ações, seu trabalho, seu casamento, seus filhos, seus hobbies, suas férias, todos os seus movimentos, ações, pensamentos devem visar a glória de Deus. Devem ser feitos com a finalidade de Deus ser glorificado. Agora, o que é viver para a glória de Deus? O que é glória de Deus? Isso fala do nome de Deus, a honra de Deus. É fazer tudo que fizermos, devemos fazer de modo que Deus receba o louvor. Ok? Então a pergunta que você deve fazer é: as coisas que você está envolvido,
as coisas que você faz, seu trabalho, sua rotina, redunda em louvor a Deus, aquilo tributa a Deus louvor, aquilo dá honra a Deus, aquilo está de acordo com a dignidade de Deus, você deve pensar nisso. Isso produz louvor para Deus. Essas fotos que você tira, com as roupas que tira, produzem louvor para Deus. Esses vídeos que você grava no seu status ou no seu story do Instagram, isso produz louvor a Deus. Isso está de acordo com a dignidade, com a grandeza de Deus. Isso honra a Deus. O seu trabalho, o seu estilo de vida, seus hábitos, sua rotina, seja a menor das coisas, são feitas de acordo com a glória de Deus, honram a Deus, estão à altura da dignidade de Deus, trazem a Deus louvor. Se não trazem, você deve parar imediatamente. Não me importa quanto dinheiro você ganha, quanto você é famoso, quanto gente e circunstâncias dependem disso. Se não tributa glória a Deus, tem que ser retirado da sua vida imediatamente, mesmo que você perca tudo e todos. Deus deve ter a prioridade. São as intenções. Essa é a terceira finalidade. Eu estou aqui para Deus ser glorificado. Eu fui criado para Deus ser glorificado. Eu me converti para Deus ser glorificado. Entendeu? Então essas são as três finalidades do homem. O objetivo do homem é esse. Primeiro, enquanto estiver nessa terra, ser aperfeiçoado, moldado à imagem de Cristo. Para isso ele deve trabalhar duro, esmurrando a sua carne, os meios da graça. Segundo, trabalhar para a expansão do reino, meu Deus do céu, de forma direta ou indireta, objetiva ou passiva. Ele tem que fazer o evangelho ser pregado. Milhões e milhares e bilhões estão perecendo e você fazendo o quê? Gastando dinheiro prodigamente no ócio ou defendendo seus próprios interesses? E terceiro, a glória de Deus. E eu vou terminar dizendo isso. Pastor, mas eu tenho que fazer isso, sou obrigado. Filho, preste atenção. Se você é um cristão, se você é crente, não importa quem você seja, não importa o que você faça, se você é negro ou branco, se você é um atleta ou se você é um advogado, se você é pobre ou rico, se você é famoso ou não, se você é uma celebridade, não importa. O fato de você ser cristão te obriga a passar por essas coisas. Você tem uma obrigação, isso não é uma opção. Essas são prioridades. E tudo que barra essas três coisas de acontecer na sua vida tem que ser retirado. Paulo disse assim, sobre mim pesa essa obrigação de pregar o evangelho. E ai de mim se não pregar. Pesa essa obrigação. Conformar a imagem de Cristo é uma obrigação. Crescermos na graça e no conhecimento. O Senhor nos chamou para isso. Em Efésios 4 diz que ele separou mestres, evangelistas, apóstolos, pastores e profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos não podem se converter e continuar do mesmo jeito. Como a conversão é comparada a um nascimento, um bebê não nasce e passa 5 anos e continua bebê. Ele cresce, vai se desenvolvendo até a vida adulta. Então alguém que se converteu não pode continuar da mesma forma, tem que se desenvolvendo todo dia. É uma obrigação. E quarta, a glória de Deus. Porque isso aqui tudo não foi feito para nós. Foi feito para Ele. O mundo não é nosso, o mundo é dele. Nosso corpo não é nosso, é dele. Nossa vida não é nossa, é dele. Tudo é dele. Tudo foi feito por Ele e tudo é para Ele. Nós só somos o coadjuvante, somos só os arbustos na paisagem, nós só somos aquelas nuvens. Nós não somos só o pano de fundo. A grande obra, escultura, a grande pintura é Ele. Ele é o protagonista, Ele é a estrela, Ele é o astro. É Ele que brilha, é Ele que deve brilhar, tudo deve ser feito para Ele. Portanto, se você não sabia qual era o seu propósito de vida, eu estou te dando
Esta é a finalidade sua e nossa de viver nessa terra. O tempo está passando. Nós temos pouco tempo de vida, alguns têm menos ainda, dependendo da idade. E nós estamos olhando para trás, o que nós edificamos? Que legado nós estamos deixando para o Senhor? Quanta coisa já fizemos, erguemos em nome dEle? O quanto já vivemos para Ele? Chega de desperdiçar tempo. A Bíblia diz que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração, serviu sua geração conforme o propósito de Deus, serviu sua geração, foi um exemplo à sua geração. Davi ergueu a cidade de Jerusalém, Davi compôs os mais belos salmos, foi um rei, foi um guerreiro, foi um sacerdote, foi um profeta e deixou o legado que até hoje conhecemos. O apóstolo Paulo morreu com 60 anos e deixou 13 dos 66 livros da Bíblia. Paulo escreveu, o maior autor das Escrituras, a maior mente, das maiores mentes que já teve nessa terra, o maior plantador de igreja, o maior missionário, o maior teólogo, o maior pastor, o maior evangelista que já existiu. Veja Martim Lutero o que ele deixou, veja João Calvino o que ele deixou, veja tantos homens. Vamos, meu irmão, mexa-se, trabalhe para a sua santificação, trabalhe para o avanço do reino, deixe um legado e faça tudo isso com o propósito de Deus ser glorificado. Amém? Se você pode, dá o teu like nesse vídeo, é muito importante para nós. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial, se você não era inscrito, se inscreva aí agora, por favor, e compartilhe essa mensagem com todos os crentes que você conhecer, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora, que Deus te abençoe imensamente. Vai compartilhando o vídeo, vai compartilhando. Muitas pessoas têm que ouvir essas verdades. Desculpe, eu não sou um pastor que Vamos orar agora para que Deus te dê uma casa própria, para curar suas dores, para te dar uma namorada. Vamos declarar, vamos profetizar. Eu infelizmente, aliás, felizmente, eu não fui separado para esse tipo de coisa. É só para pregar a palavra simples e verdadeira. Agora fique tranquilo, essas riquezas, esses mundos e fundos que esses falsos profetas prometem que Deus não vai dar a maioria aqui na terra, um dia você terá, em novos céus e nova terra. Você vai ter todos os tesouros jamais vistos sendo entregues a mim e a você, ao lado de Cristo Jesus.